Será que a sua casa está amaldiçoada? Vamos falar sobre isso aqui e como você pode identificar se a sua casa ela está amaldiçoada, se ela está sendo assediada por espíritos. Vamos falar sobre isso? Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, sou ocultista, terapeuta holística, astróloga, oraculista. Eu faço muitas coisas, além de ser consultora de imagem e estilo. Temos vídeo aqui na segunda, quarta e sexta-feira com vídeos longos, todos os dias com vídeos curtos. Eu peço que você já se inscreva nesse canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber tudo, ou quase tudo, porque nem sempre o YouTube ele entrega a notificação para vocês, né? Então assim, por via das dúvidas, segue lá nas redes sociais também, que nos stories eu sempre aviso os vídeos novos, ok? Então, será que a sua casa ela está amaldiçoada? Será que tem algum espírito assediando a sua casa, assediando você? Vamos falar sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender é que é o seguinte, existem portais naturais em toda casa. Em toda casa, que eu digo, em cada casa, né, tem portais naturais. Quais são esses portais? Por exemplo, o ralo do banheiro, né, ele é um portal natural da casa, assim como o fogão, ele é um portal natural da casa. O fogão, ele é um portal natural benéfico, né, já o ralo não tão benéfico assim, porque é pros dejetos, as sujeiras, as coisas, né, que tem que sair dali. Então, assim, portal positivo e um portal, assim, meio que negativo, digamos assim. Então, o primeiro ponto, você tem que entender também que, por conta disso, o seu fogão, ele sempre tem que estar limpo. Por quê? Todo portal, ele é como se fosse uma porta aberta. Vamos colocar aqui um exemplo físico para você entender bem. Um portal é como se fosse uma porta aberta. Tem aquelas pessoas que elas têm educação, né? Que são aquelas pessoas assim, ó, eu amo gente educada, que ela vai passar pela porta aberta e ela vai passar reto. Porque não interessa para ela o que tá ali, né? Ela não tem que passar olhando, não tem que ficar xeretando a vida dos outros. Já tem aquela pessoa que ela é mais mal educada, ela é xereta, ela se mete em coisas que não tem que se meter, né? Eu, assim, sinceramente, honestamente, antigamente, eu tinha muita pena dessas pessoas, sabe? Que se mete em coisas que não é pra se meter. Hoje não. Hoje eu não tenho mais pena dessa gente, sabe? Me desculpa. Por que eu falo isso? Porque tem algumas pessoas que fazem algumas armadilhas por aí. Mas enfim, né? Isso aqui é um assunto bem complexo, bem profundo. Mas, enfim. Então tem aquelas pessoas que elas vão querer olhar, vão querer ver, vão querer xeretar ali o que tem, o que deixa de ter. E num portal é a mesma coisa. Então vai ter aqueles espíritos, sejam eles quem forem, não interessa aqui, que eles vão passar reto, não estão nem aí, nem sei quem é essa gente, né? Nunca vi mais branca, nunca vi mais preta, nunca vi, nem quero ver, vou passar reto. E tem aqueles espíritos que... bobeou, dançou, entendeu? E muitas vezes quem acaba dançando são eles. Mas enfim, então, o portal dos dois, né, mas assim, o fogão ele tem que estar sempre limpo. Porque quando você começa a acumular sujeira no fogão, ou deixa o fogão sujo e tudo mais, você tá tornando aquele portal ali negativo, né, e coisas vão entrar por ali. Então, assim, primeiro ponto. Outro portal que também é natural é o espelho. Então você sempre tem que fechar esses portais. Existem muitas formas de fechar portais, né? Mas uma das principais é você visualizar, né? Primeiramente você tem que limpar, né? Enfim, vamos por parte, porque a informação aqui é bastante coisa. Você vai selar, né? Fechar os portais da sua casa. Então, assim, principalmente o espelho. Como é que você faz? Você vai visualizar que aquela porta está sendo fechada. Então, ou você visualiza, né, um portal redondinho, que vai fechando, ou você realmente visualiza uma porta, né, como se estivesse aberta e ela fecha. Enfim, a visualização sim, gente, ela tem bastante poder. Existem rituais, existem feitiços, sim, mas também existe o poder nosso, pessoal, também que tem a sua força. E aí você vai ter que visualizar aquilo ali e vai ter que se concentrar naquilo ali. Não importa se é só a porta ou se é o portal realmente, né. O filme Sobrenatural, daquele da Porta Vermelha, com o carinha aquele que faz o Warren, que eu esqueci o nome dele, o Patrick, eu vou colocar o nome dele aqui, que eu esqueci o nome dele e o nome do filme. É um filme que eu acho muito interessante, assim, porque fala muito dessa questão mostra, né, como é que os portais, assim, um pouquinho só, tá? E o espelho é a mesma coisa. Então, assim, se ele for um espelho, você vai limpar o espelho, né? Eu vou fazer um videozinho curto sobre isso. Você vai limpar o espelho. Algumas pessoas usam sal grosso. E aí, depois que você limpa o espelho das energias que passaram por ele, você vai fechar. Então, assim, você pode colocar o dedinho, você pode, no sentido anti-horário,
né, sentido horário, sentido anti-horário, como se estivesse fechando, você pode fazer isso também, tá? Enfim, existem muitas formas, cada praticante é de um jeito, e aí é que tá, né? Tem coisas que você tem que fazer, que você não tem que ficar falando pra todo mundo, mesmo pra pessoas que você conhece, né? E quando eu digo conhece, é que você acha que conhece. Mas, voltando aqui, entendido, né, que toda casa tem portais que são naturais, perfeito, ótimo. O que mais que você precisa entender sobre a sua casa? Toda a energia que é gerada dentro da sua casa, dentro de um ambiente, nos cantos, né, da parede ali, nos cantos daquele local, seja do quarto, seja da casa, cria-se energias. Essas energias, elas são chamadas de miasmas, larvas astrais, varia, que nem diz o pessoal do interior, né? Varia muito. Então, se tiver ali muitas energias boas, muitas energias positivas e amor, respeito, união, e parece que eu tô fazendo uma menina super poderosa, né? As energias que circulam ali são energias legais, são energias boas. Mas, se tem muita briga, se tem muita inveja, se tem muita rivalidade, se tem muita coisa tóxica dentro daquele local, cria-se nas paredes miasmas, larvas astrais, às vezes até mesmo ovoides. Ovoides são entidades que perderam a sua forma, toda uma função lá. Mas enfim, vamos continuar aqui só nas larvas astrais e nos miasmas. Nos cantos das paredes. Então, geralmente, para quem tem mediunidade, vê como se fosse uma fumacinha. Sabe algodão doce? Era uma coisa que eu gostava muito quando eu era pequena. Que eu digo assim, algodão doce, porque tanto o algodão doce quanto o algodão mesmo parece uma nuvenzinha, sabe? E aí fica nos cantos, assim, das paredes. Bem entre uma parede e outra, sabe? É como se ficasse assim, entre o teto e a parede, assim, bem no cantinho. E aí fica aquela fumaça ali. E aí quanto mais essa energia ela é alimentada, mais fica denso. Quanto mais denso fica, chega um determinado momento que aquele miasma, que aquela larva astral, ela se torna uma larva astral, ou ela pode também se tornar uma entidade, certo? Então, na questão da limpeza da casa, precisa ter muito cuidado. Quem é que vai fazer aquilo ali, né? Você simplesmente fazer uma defumação só, nem sempre vai resolver. Principalmente quando tem uma entidade. E tem entidades que elas são muito espertas e que elas vão fazer coisas para se fixar ali. Mas enfim. Então assim, aí tem esse ponto, a questão da energia do local. Como é que é a energia do local? Já aconteceu alguma coisa? O que aconteceu nesse local? Porque sim, existem memórias. Nas paredes, gente, tem memórias, né? Uma memória, uma energia de memória naquilo ali. E geralmente as energias, elas chamam outras energias muito semelhantes. Tá? Então, assim, se já aconteceu um assassinato, por isso que a gente vê em alguns lugares, né, como por exemplo a MTV e outros lugares, que quando acontece algum caso de violência, algum caso de morte, acaba se repetindo, principalmente quando são coisas muito violentas, né? Então por quê? Porque o local em si, ele tem a sua memória energética, fora essa questão dos portais, né? Então eu tô falando assim sobre várias coisas para que você consiga entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Quais são os sintomas, né? Vamos direto pro assunto, porque é muita coisa, realmente, quando a gente fala sobre essa questão aí. É muita informação mesmo. Quais são os sintomas? Você percebe que, seja num canto específico, você percebe que tem... uma das coisas que você percebe, ok? Você percebe mofo. Mofo na parede. Você percebe que tem um mofo ali. Mesmo que você não seja uma pessoa assim, muito sensível espiritualmente, você percebe que existe uma energia estranha, existe uma energia pesada, sabe? Onde você geralmente sente fisicamente. Então tem algumas pessoas que sentem só aquele peso assim no ombro, sabe? Ou então tem algumas outras pessoas também que sentem um peso no cardíaco, aqui no peito. Ou então sente aqui, né, no plexo solar também. Alguma dor, algum desconforto físico também. Algumas pessoas se sentem observadas, ou se sentem com medo também, sabe? Às vezes, acaba se manifestando muitos animais em alguns casos também. Né? Uma coisa assim meio estranha, sabe? Bicho nojento, assim, bicho nojento também, né? Larvas ou coisas assim do tipo, tá? Coisas começam a quebrar. Isso. Coisas começam a quebrar na casa, seja um cano, seja eletrodoméstico, seja eletrônico, seja um móvel, briga começa a acontecer, ou você tem insônia, ou você tem muitos pesadelos, mas o seu sono ele não é tranquilo, né? Você não tem paz. Você não tem paz no local onde você mora, ou enfim, que você frequenta, sabe? Ou os animais da casa ficam doentes, ou morrem, ou as crianças, ou você, né? Por que eu falo os animais, as crianças ou você?
Porque a parte mais sensível, a parte mais vulnerável, é a parte que vai ser mais afetada. E essa doença, ela nem sempre está ligada a uma doença física. Por exemplo, sei lá, a pessoa ela teve um infarto. Nossa, né? Tipo, a pessoa teve um derrame. Sabe, não é só uma questão física mesmo, assim, do tipo doença, sabe? De diagnóstico, de clínico. Muitas vezes a doença pode ser uma questão emocional. Então, ou a pessoa ela desenvolve um vício, que esse vício ele pode ser em bebida, pode ser em droga, pode ser em cigarro, pode ser qualquer vício, né? A pornografia, não importa o vício da pessoa. Ou a pessoa desenvolve um vício, ou a pessoa tem depressão, ou o emocional dela acaba sendo atacado. Então, de alguma forma, aquela pessoa vai ficar doente. Seja num nível físico, seja num nível emocional. E lembrando que todas as doenças, elas nascem no astral e depois elas se manifestam no físico. Então, se você tem questões, por isso que existe o câncer, né? E cada lugar do câncer é uma questão emocional que não foi curada, que não foi tratada, e daí somatizou na carne, enfim, toda uma função. Assim como a esquizofrenia também, né? Que é um outro ponto, que são pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, só que não sabe lidar com aquilo ali, aí obviamente que espíritos vão se aproximar e vão começar a perturbar a pessoa, enfim, né, uma pessoa muito sensível que não tem controle sobre algumas coisas e também não tem nenhum conhecimento, cara, isso que é o triste disso, mas enfim, então assim, animais, crianças ou pessoas vão ficar doentes, às vezes alguns animais também acabam sendo mortos também, né, acabam morrendo também, isso aí são alguns sinais, são alguns sintomas. Mas aí como é que eu faço, né, como é que eu limpo? Primeiro, você tem que ter uma rotina de limpeza na casa. Né, no local, principalmente se for um local que é muito frequentado por outras pessoas, ou que as pessoas, né, envolvidas assim não são muito equilibradas emocionalmente. Então essa limpeza é uma limpeza ou semanal ou quinzenal, ok? Como, né? Essa limpeza vai ser uma coisa que você vai ter que fazer com frequência, porque a casa ela tem uma espiritualidade. Através de banhos de chão. O que são banhos de chão, né? São banhos, são como se fossem banhos, né? Banhos de ervas que a gente faz, só que pro chão. Então, assim, você vai pegar ervas de limpeza e você vai limpar o chão. Você vai primeiro fazer a limpeza física da casa e depois você vai limpar o chão. Então, por exemplo, arruda, guiné e manjericão. Arruda, guiné e alfazema. Ou arruda, alfazema, né, lavanda e manjericão. Alecrim, enfim, entendeu? Aqui alguns exemplos. Aí você vai fazer a lavagem de chão, né? Anil também, entendeu? Um exemplo aqui. E aí você vai defumar a casa também. Depois que você faz a lavagem de chão, você vai defumar a casa também. Para quê? Depende, varia, que nem diz o povo do interior, a finalidade. Mas, geralmente, se faz uma limpeza, né? Você limpar a casa, você pode fazer 2 lavagens de chão, por exemplo. Primeiro você faz para limpar e depois você faz para atrair alguma coisa. Então, por exemplo, você pode fazer uma limpeza e depois atrair prosperidade, sabe? Você faz uma limpeza e depois atrair harmonia, entendeu? Um exemplo. A defumação é a mesma coisa. Então existe a defumação com arruda, com casca de alho, com casca de cebola, que é para limpeza, alecrim, guiné, enfim, são alguns exemplos, ok? E aí você vai passando nos cantos da casa. Então tem tem turíbulo e tem um outro negocinho também que tem em Flora, que parece uma panelinha assim, sem tampa, né? O turíbulo é um pouquinho diferente. E aí você vai passando assim na casa, né? E aí geralmente a gente sempre faz alguma oração junto, né? E essa oração, gente, é o quê? Eu tô limpando essa casa das energias negativas, dos miasmas, enfim. Isso aqui é uma oração, não tem nada a ver com coisa católica, não tem nada a ver com isso, certo? Sou bruxa, sou maga, eu sou dos outros caminhos, tá? Então assim, são essas orações, ok? Isso é uma coisa que você vai fazer, seja por semana, né, semanalmente, ou a cada 15 dias. Aí vai depender de como é o movimento da sua casa. Só que isso você faz depois que ela estiver limpa. Por que eu digo isso? Porque quando a tua casa, o local, né, esse local em questão aí, ele tem só umas sujeirinhas, só umas coisinhas, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. Só que assim, os espíritos, eles sabem quando você sabe e eles sabem quando você não sabe. Os espíritos, eles sabem quando você tem o poder de resolver aquilo quando você não tem. E uma das principais coisas é a questão do conhecimento. Então, se você quiser se meter com o espírito que você não vai saber lidar, o ataque dele vai piorar. Então, você tem que chamar uma pessoa específica para lidar com aquilo ali. Também existem os terrenos amaldiçoados. Existe também esse outro ponto. Que às vezes a casa não é o problema, às vezes o problema é o terreno. Então, geralmente, quem é que vai resolver isso? Uma pessoa que vai ter culhão, que vai ter conhecimento, que vai ter poder. Tá? Bruxas, magas, algumas pessoas aí de algumas religiões também pagãs,
né, também conseguem resolver aí esses assuntos. Então, assim, quanto mais a energia for pesada, quanto mais treta tiver, mais trabalho vai ser feito, tá? Porque existem poltergeists, existem espíritos, entidades, seres, criaturas que têm que ser resolvidas por uma pessoa que sabe resolver. E quando a gente lida com esse tipo de ser, e é uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro isso aqui pra você, porque eu vejo que existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que ela escuta o que as pessoas estão falando e tentam entender, por mais que elas não tenham conhecimento sobre aquilo ali, mas elas tentam entender. E existe aquelas pessoas que são ignorantes, que acham que sabem tudo, que quando ouvem alguém falando, né, principalmente assim, a pessoa com pessoa ali falando, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, ouvindo uma outra pessoa falando, eu só penso, só quer tirar meu dinheiro. Cara, tu vai na casa de alguém com um espírito que pode te atacar por uma miséria? Tu vai na casa de alguém fazer alguma coisa de graça? Assim como você não vive de luz, outras pessoas também não vivem de luz. E quando a gente tá falando de espíritos, a gente tá falando de que tem aquele espírito que ele só vai se agarrar ali e ele não vai querer sair, ele vai tentar se ocultar, ele vai tentar se esconder. Existe aquele outro espírito que ele vai te atacar por tu querer tirar ele dali. Então, assim, ó, se a pessoa ela está estendendo a mão pra te ajudar, não fale merda. Não pense merda. Até porque os espíritos, como eu peguei e falei, eles sabem muito bem analisar as pessoas, manipular as pessoas, e ele pode muito bem querer te usar pra continuar te ferrando de alguma forma oculta. Mas enfim, tá? Vamos só... que existem muitos tipos de pessoas, tá? Então, assim, isso aí vai ser depois, tá? O que é feito, né? Nesse tipo de situação, onde a casa da pessoa tá ferrada, tá amaldiçoada, tá com problema, não é só a casa que tem que ser limpa, a pessoa também tem que ser limpa. E também tem que ter uma investigação pra saber se é a casa que tem problema ou se é o terreno que tem problema, porque são coisas diferentes. Você entende que é muita informação e que uma pessoa, para saber lidar com tudo isso, ela vai ter que ter o conhecimento e saber da onde vem o problema, onde é que é a raiz do problema? Então, o ponto aqui é esse. Seu filho Então, né? Então, assim, os portais vão ter que ser fechados, vão ter que ser selados, a casa vai ter que ser limpa, vai ter que ser feito todo um trabalhado em cima do local e também das pessoas que estão naquele local. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é uma investigação, né? Por isso que eu e muitas outras pessoas aí falam que a primeira coisa que você precisa fazer é jogar, para saber o que está acontecendo. Às vezes, também existe uma diferença de você receber uma demanda e do seu endereço receber uma demanda. São coisas diferentes. Então, primeiro tem que ser investigado, não existe achismo na espiritualidade. Primeiro se investiga para depois saber como se resolve. Tá? Eu trabalho, por exemplo, com apometria de ambientes. O meu trabalho é um trabalho todo tabelado para não vir aquelas fofoqueiras de plantão, né, que acha que as pessoas, enfim, né? O meu trabalho é tabelado porque pessoa XYZ é aquilo ali. Agora, se eu, por exemplo, se eu perceber que no local onde a pessoa, né, uma questão de terreno, uma questão de casa, uma questão assim muito complexa e que vai me tomar muito tempo, que vai tomar muita energia e que eu posso receber um ataque muito feio. Se por um acaso eu perceber isso, eu não vou usar o valor da minha tabela. Eu vou usar um valor maior, porque eu vou levar muito mais tempo naquilo ali. Então, assim, se você não sabe, se você não estudou, não se dedicou pra resolver aquilo ali sozinho, e você tem uma outra pessoa, e você vai ter que procurar uma outra pessoa pra ela resolver a tua questão, a única coisa que eu falo como profissional e como uma pessoa que já esteve no lugar onde eu não sabia e eu precisei de ajuda é: respeite essa pessoa. Só isso. Respeite essa pessoa e o trabalho dessa pessoa. Siga as orientações que a pessoa ela te der. Também é uma coisa muito importante. Porque qualquer coisa que você fizer ou não fizer, você não está enganando essa pessoa, você não está fazendo as coisas pelas costas dessa pessoa. Você está se prejudicando. E aí depois não adianta você querer bancar esperta, não fazer as coisas que a pessoa orientou e depois sair por aí dizendo que não funcionou. Né? Então, assim, eu gosto de deixar isso aqui muito claro no vídeo, porque eu já ouvi tanta coisa de pessoas, pessoas que muitas vezes vêm me procurar, se fazendo de vítima e não sei o quê. Cara, assim, ó, uma coisa que quem trabalha com a espiritualidade, a gente sente as coisas, a gente sabe as coisas, a gente descobre as coisas não são contadas, tá? Então, assim, se você não tem culhão pra resolver as suas questões, respeite quem vai resolver por você. Se você não vai resolver a treta de alguém de graça, ninguém tem que resolver os seus problemas de graça, certo?
Então aqui, existe uma diferença muito grande entre questões de terreno, questões de casa, portais, que acabou ficando longo o vídeo porque eu tive que explicar por cima, né, sobre cada uma dessas coisas, tá? Mas você sente que alguma coisa não tá muito bem. Então você vai perceber esses sinais e vai perceber muitos outros sinais. E isso serve, certo? Tanto para você que já mora num local, como para você observar também algumas coisas quando você procurar um apartamento, quando você procurar uma casa, quando você procurar um local comercial também, né? É importante, certo? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!